Fala, turma, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar o segundo dia da nossa Semana do Turismo ASM. Hoje o tema é importantíssimo, a gente vai falar aqui um pouco sobre vendas. Então, ontem a gente bateu sobre estruturação do negócio, sobre captação de cliente, a parte básica de captação de cliente, como prospectar os primeiros clientes para a sua agência de viagens. E hoje o nosso foco vai ser apresentar para vocês como funciona o passo a passo do processo comercial de uma agência de viagens, desde o primeiro contato com o cliente, a apresentação da proposta, o acompanhamento daquele cliente e o pós-venda. Então, a gente vai bater no detalhe tudo para vocês, beleza? No dia de hoje também a gente vai explicar um pouco mais sobre o lançamento do programa para agentes de viagens iniciantes, que vai substituir a nossa comunidade ASM. Então, quem está aqui com a gente assistindo e é assinante da nossa comunidade vai entender um pouco melhor como vai funcionar esse novo programa, um programa com muito mais entrega, realmente voltado para ajudar vocês a terem muito mais resultado. Beleza? Então assiste até o final do dia de hoje, que a gente vai explicar com mais detalhes. Ontem já falamos um pouco sobre isso, hoje vamos explicar com mais detalhes. Então pode ter certeza que se você ainda não está no nosso ecossistema, ou se você já faz parte da nossa comunidade, você vai ter uma oportunidade incrível essa semana de fazer parte do nosso mais novo programa para agentes de viagens iniciantes. Se você quer iniciar a sua agência, ou se você já tem uma agência de viagem, mas ainda está dando os primeiros passos, com certeza esse programa vai ajudar você a avançar para o próximo nível e a ter resultados realmente expressivos no seu negócio. Beleza? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal, para explicar um pouquinho melhor sobre o tema de hoje. Beleza? A gente vai falar hoje, como eu comentei, sobre processo comercial para agência de viagens. Eu vou apresentar para vocês tudo que a gente faz na ASM Viagens já há 7 anos para ter os resultados expressivos que a gente tem. A nossa meta de 2026 aqui na ASM Viagens é faturar entre 9 e 10 milhões de reais. Então, é realmente um faturamento muito expressivo, um resultado muito importante que a gente vai alcançar e já está alcançando usando esse processo comercial que eu vou trazer para vocês. Então, funciona para uma agência que já está escalada, como a nossa, mas também funciona para uma agência que está bem no começo. A lógica, a ideia, ela é a mesma, beleza? E o processo comercial da ASM Viagens e o que a gente ensina no nosso método, ele é composto por três fases. É importante que vocês entendam exatamente cada uma dessas fases. Beleza? Ah, Fábio, eu não tenho colaborador, eu sou urgência, né? Tem alguma urgência aqui? Coloca no chat aí, você que ainda é uma urgência. Urgência é o eu atendo, eu coto, eu vendo, eu faço pós-venda, eu faço check-in, é urgência. Se tiver alguma urgência aqui nessa nossa aula de hoje, no dia 2 da semana do Turismo SM, deixa aí no chat. Pô, paizão, aqui, ó, eu sou urgência. E eu sei como é isso, porque eu fui urgência por alguns anos, né? Então, comecei em 2019 como urgência e fui contratar meu primeiro colaborador só em 2022. Então, olha só, 3 anos de urgência. Então, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Então, também não tenho vergonha. Quem é urgência, já coloca no chat aí pra gente ver se tem urgência aqui ou se não tem. Ó, Raimundo, Geraldo, Nilva, Frederico, aí, ó, algumas urgências, muito bom. É isso, turma. Tudo que é grande começa pequeno em algum momento. Então, todo mundo que tem um time, um dia começou sozinho, um dia começou como urgência. Claro, alguns começam com sócio, alguns começam marido e mulher juntos, mas alguns começam totalmente solitários, né? Foi o meu caso, e é o caso de alguns aí que botaram no chat. Então, realmente é um desafio ser urgência, né? Então, isso que vocês vão ver a gente falar aqui hoje sobre essa parte de processo comercial, hoje na nossa agência, cada etapa do processo comercial na SM Viagens é feito por uma pessoa diferente. Na verdade, a qualificação e o pós-venda é feito pela mesma pessoa e a parte de proposta e fechamento é feito por uma outra pessoa. Mas quando eu iniciei lá em 2019 até 2022, era eu que fazia tudo, eu que qualificava, eu que mandava proposta, eu que fazia fechamento, eu que fazia o pós-venda. E com o tempo a gente foi delegando, foi trazendo mais gente para a operação. Hoje na SM Viagens a gente tem 8 colaboradores, nosso time, na verdade, somos 8, né? Então, mas já fui sozinho também há 4 anos atrás. Hoje nós temos um time de 8 colaboradores para entregar esse resultado de 10 milhões de faturamento em 2026. É um desafio, mas vamos chegar lá, né? Já faturamos aí nos primeiros 5 meses em torno de 4 a 5 milhões, então estamos dentro da meta. Se Deus quiser, vamos chegar lá. E mais do que isso, estamos aqui para ajudar vocês também a baterem a meta de vocês, a escalar os resultados,
poderem realmente ter um negócio lucrativo para quem ainda está pensando como fazer, ainda está pensando em ter agência, está aqui para ajudar vocês a iniciar, ou para quem está iniciando, ajudar vocês a dar os próximos passos para que vocês possam avançar e possam ser também um case de sucesso do ASM. O maior objetivo de eu estar aqui, né, num dia de semana, à noite, podendo estar com a minha família, podendo estar com meus filhos, é justamente poder ajudar outras pessoas a serem cases de sucesso do ASM, como já tem centenas de pessoas que iniciaram a agência com a gente, que escalaram a agência, que hoje faturam 300, 400, 500 mil. Temos alguns cases de sucesso que começaram a agência do zero conosco, que hoje faturam mais de R$ 1 milhão por mês. Eu tenho, inclusive, alguns que têm mais resultado do que eu mesmo tenho na SM Viagens. E isso me enche de orgulho, saber que eu tenho gente que a gente ajudou a iniciar a agência do zero e que hoje fatura 1 milhão, 1 milhão e meio por mês, até mais, né? Claro, são alguns cases, mas assim, que fatura entre 100 mil e 1 milhão, temos centenas de agências que começaram do zero com a gente, então cada novo case de sucesso para a gente é uma alegria, e a ideia de eu estar aqui hoje trazendo para vocês esse conteúdo mais mastigado, mais passo a passo, é ajudar você que quer começar a sua agência, ou você que já tem uma agência e está iniciando, está dando os primeiros passos, está nos primeiros meses de agência, ou primeiros anos, ainda não conseguiu ter resultados expressivos, poder te ajudar, te mostrar o caminho para você seguir e ter muito resultado. Beleza? Bom, as três fases do processo comercial de uma agência de viagens são basicamente a qualificação, a fase de proposta e fechamento e a fase de pós-venda. Beleza? Eu vou explicar de forma resumida como funciona cada uma dessas etapas e depois a gente vai aprofundar. Lembrando, caso você tenha qualquer dúvida, queira fazer qualquer pergunta, mande aqui no chat. Eu vou ter todo o prazer de responder a vocês e ajudar com as dúvidas que vocês tiverem. Beleza? Bom, então, a primeira fase de qualquer processo comercial de uma agência de viagens é a fase de qualificação, né? Então, a figura do SDR, que é um nome, uma sigla em inglês, a figura do SDR, ele é responsável por fazer, dentre outras tarefas, fazer essa qualificação. O que que é a qualificação? Basicamente, é o primeiro contato que você tem com aquele cliente, onde você entende se aquele cliente realmente está no momento de comprar de você, se aquele cliente está com o budget alinhado com a viagem que ele quer fazer, se aquele cliente realmente já tem aquelas datas certas no calendário dele, se aquele cliente precisa viajar ou se é uma viagem de lazer, ele está pensando ainda se vai realmente viajar. E você faz algumas perguntas de qualificação para entender se aquele cliente é um cliente que está realmente muito qualificado, se é um cliente mais ou menos qualificado, se é um cliente pouco qualificado, ou até um cliente desqualificado. Claro, a gente atende todos os clientes da nossa agência, faz parte da nossa cultura servir, então a gente atende todos os clientes, inclusive os clientes que são considerados desqualificados naquele momento, mas a gente usa esse termômetro para colocar mais ou menos energia no atendimento daquele cliente. Então, se é um cliente que a gente já entende que está desqualificado, que ele está querendo gastar muito pouco por uma viagem que é inviável aquele preço, ou que ele já falou que não tem data certa, só quer saber mais ou menos o preço, só quer ter uma ideia do orçamento, a gente atende, a gente manda uma estimativa do orçamento, mas a gente faz isso de forma bem rápida, bem sumária, não fica investindo muito tempo naquele atendimento, justamente para a gente ter mais energia para atender o cliente que é mais qualificado. Então, essa ideia dessa qualificação, nesse primeiro atendimento, é justamente você poder dar mais atenção para os clientes que vão realmente comprar de você ou que estão dando indícios de que vão realmente comprar de você. Eu sei que muitos que estão aqui, que estão iniciando a agência, ou que já têm uma agência, ou que querem iniciar uma agência, têm outra atividade, é funcionário público, ou é CLT, ou é policial, ou é militar, ou tem alguma outra atribuição, não tem tempo sobrando para ficar perdendo horas e horas com o cliente desqualificado. Então, por isso que cresce de importância você entender desde o início, desde os primeiros passos, sobre qualificação, sobre como fazer esse primeiro atendimento de forma eficiente, para que você possa colocar mais energia no cliente que vai realmente comprar de você, ou que está dando indício que vai realmente comprar de você. Então, essa é a primeira fase de qualquer atendimento. A gente chama de pré-atendimento ou de qualificação. É esse momento inicial de contato com o cliente. Beleza? A segunda etapa do processo comercial é a etapa de proposta e fechamento. Aqui na SM Viagens, essa fase, essa etapa, ela é realizada pelos nossos consultores de viagem. Então, hoje nós temos no nosso time três consultores de viagens que são responsáveis por fazer a proposta para o cliente e por acompanhar esse cliente até o fechamento, né? Vocês vão ver a gente falar um pouquinho aqui, a gente falou ontem também um pouco sobre isso, sobre a parte de acompanhamento,
de venda, que é o que a gente chama de follow-up, mas nada mais é do que um acompanhamento, porque a maioria dos clientes aqui, na nossa agência mesmo, dos clientes de lazer, mais de 70% dos clientes não fecham no primeiro contato. Os clientes de lazer normalmente demoram 4 dias, 5 dias, uma semana. Já teve cliente que demorou 15 dias para fechar com a gente, porque o cliente de lazer é um cliente mais indeciso realmente. Então, se você manda a proposta e abandona o cliente, a probabilidade desse cliente não fechar com você é gigantesca. Então, é importante não só a proposta, enviar a proposta, mas também acompanhar esse cliente até o fechamento, realizar esse acompanhamento até realmente chegar o momento do cliente passar o cartão, do cliente mandar o Pix, o que funciona um pouco diferente para o cliente corporativo. Então, o cliente que é funcionário de uma empresa, ou que é um atleta, ou que é de um time que está indo participar de um campeonato. Esse tipo de cliente, normalmente, é um cliente que fecha na hora, já manda a cotação e fecha, manda a cotação, manda a proposta, e ele só pega o aval com o chefe, ou aval com o dono da empresa, ou algo nesse sentido, e ele não tem muita demora, então é um cliente que fecha mais rápido. Porém, o cliente de lazer, que é aquele que a maioria de vocês vai atender ou já atende hoje, esse cliente sim, ele demanda de mais tempo para fechar com vocês. Se você não fizer esse acompanhamento, achar que é só mandar a proposta e esperar, você vai perder muitas vendas. Então, eu estava agora aqui na nossa sede com um mentorado nosso já antigo, que hoje fatura mais de 400 mil por mês na agência dele, que ele hoje está com uma colaboradora só, então ele está sentindo dificuldade de tocar toda a demanda por estar só com uma pessoa ajudando ele, né? Ele é jogador de futebol profissional, então além de ter uma agência escalada, faturando 400 mil mês, ele é jogador de futebol profissional, então está sempre em concentração, treino, jogando, viajando, então tem uma rotina bem cansativa e com uma pessoa só ajudando ele não está dando conta. Então eu fui conversar com ele aqui, fazer uma análise de todo o processo da empresa dele e a gente estava conversando sobre essa parte de follow-up, de acompanhamento. E ele falou: pô, Fábio, hoje a gente não tem braço para fazer esse acompanhamento como deve ser feito. Então a gente concluiu que ele perde muitas vendas hoje por justamente não fazer esse acompanhamento, não fazer esse follow-up. Então é um procedimento muito importante que algumas agências negligenciam, mandam proposta e esquece o cliente e que é muito importante que vocês façam, porque vocês vão ver que muitas vendas vão sair justamente por essa insistência, por você estar sempre em contato com o cliente, conversando, entendendo se o cliente tem alguma dúvida sobre a proposta, entendendo do cliente qual que é a objeção que ele está para fechar com você, se é o preço, se ele realmente ainda não tem a certeza daquela data, se ele tem dúvida sobre o destino, se talvez um destino é, possa escolher um destino melhor com aquele mesmo preço. Enfim, esse relacionamento com o cliente que vai gerando essa confiança entre o cliente e o consultor, ou a urgência, né, como é o caso de alguns aqui, esse relacionamento que vai gerando confiança para que ele possa se abrir para você. E muitas das vezes acontece do cliente falar: poxa, você está conversando aqui comigo, está me dando atenção, pô, vou ser sincero com você, cara, eu achei caro, eu estava planejando gastar 5 mil, você me passou uma proposta de 8 mil, eu não tenho condições, se fosse até 5 mil, até pensaria em fechar, mas realmente nesse preço fica inviável, então eu vou adiar a viagem, vou fazer só no ano que vem. E aí, opa, agora você tem objeção. Aí você consegue conversar com o cliente, propor um outro destino. Eu tenho um caso engraçado de um cliente que veio me procurar querendo fazer uma viagem para Cancún, pro Caribe, ali pro México, e ele queria um resort all inclusive, 7 dias e tudo mais, e ele queria, eu não lembro agora qual que era o valor, mas era um valor totalmente fora da realidade, assim, muito mais, é, muito menor do que ele realmente conseguiria fazer um resort all inclusive, um voo para Cancún, etc. E aí eu alinhei com esse cliente, conversei e convenci ele de ir para Natal, aqui no Brasil, né? Não é uma viagem internacional, mas ele conseguiu ficar no resort all inclusive, pegou um voo direto em um bom horário e gastou o que ele estava se propondo a gastar para Cancún, mas conseguiu ficar no resort all inclusive, fazer uma viagem interessante que ele também queria dentro do budget que ele tinha. Né? Então, quando o cliente se abre para você, você consegue realmente contornar aquela objeção. Então, já aconteceu da gente conversar com o cliente para mudar o destino, já aconteceu também da gente manter o destino, mas mudar o padrão de hotel. Então, era um cliente que estava querendo um resort all inclusive e a gente conseguiu mudar para um hotel 3 estrelas com café da manhã. Enfim, então tudo isso você consegue, principalmente através do relacionamento com o cliente. Se você faz através desse acompanhamento após enviar a proposta para o cliente. Beleza? E a última etapa do processo comercial de uma agência de viagens é o pós-venda, que é muito importante. Eu diria que o pós-venda, ele às vezes é até mais importante do que a própria venda, porque é no pós-venda que a empresa, que o cliente conhece de fato a empresa.
Na hora de vender, todo mundo quer vender, né? E depois que vende, e o pós? Então, o pós ele é muito importante porque é o pós que costuma fidelizar o cliente. O cliente de agência, ele quase nunca lembra do momento que ele pagou pela viagem, mas quase sempre ele lembra do momento que ele precisou de um suporte que a agência deu, que a agência foi lá e perguntou se ele queria que fizesse o check-in, que ele escolheu um assento, que ele acrescentou uma bagagem, que ele reservou um carro para o cliente. Então, o pós-venda, ele muitas das vezes é mais importante até do que a própria venda. Beleza, turma? Então, essas são as três etapas do processo comercial dentro de uma agência de viagem. Beleza? Eu vou agora entrar mais a fundo, aprofundar em cada uma dessas etapas. Mais uma vez, caso tenham dúvida, queiram fazer alguma pergunta, fiquem 100% à vontade. A gente está aqui para ajudar vocês. Beleza? Bom, pessoal, então, primeiro na fase de qualificação, a gente usa aqui dentro da ASM a metodologia chamada de metodologia BANT. O que quer dizer essa metodologia BANT? Basicamente, são quatro fatores que você precisa identificar o seu cliente naquela viagem para você fazer uma boa qualificação, beleza? Então, primeiro e importantíssimo é entender do cliente qual o budget dele para aquela viagem, quanto ele pretende investir. E aqui vai um ponto para vocês entenderem melhor. Quando você está ali em contato com o cliente, trocando as primeiras mensagens, e você é muito direto nessa parte do budget, se é um cliente que não te conhece, se é um cliente que nunca comprou de você e é o primeiro contato, essa pergunta pode assustar o cliente, porque o cliente entende que você está perguntando para ele quanto ele quer gastar naquela viagem, quanto ele quer investir naquela viagem, porque você quer vender o mais caro possível. Então, o cara pensa assim, pô, se a agência está querendo me perguntar quanto eu quero gastar, se eu falar 10 mil, eles vão mandar uma proposta de 10 mil, se eu falar 30 mil, vão mandar uma proposta de 30 mil. E aí, nesse momento, essas pessoas, algumas colocam um preço abaixo do budget que ela tinha realmente, com medo de você mandar uma proposta muito cara, e outras já entram na defensiva, falam, opa, essa gente aqui tá querendo só que eu gaste, então não vou falar não, eu vou ficar desconfiado. E pode automaticamente criar uma objeção. Então aqui eu sempre recomendo os nossos mentorados a fazerem de forma mais sutil, irem conversando, indo entendendo com o cliente de forma indireta, né? Não ser tão direto de qual o seu budget para essa viagem, né? Mas entender qual o valor em médio que ele estava pretendendo, né? Fazer o cliente entender que esse alinhamento de budget com a viagem, com a proposta que você vai fazer, tem a ver com não tomar muito tempo dele, porque se o cliente, por exemplo, não quer falar quanto ele quer investir naquela viagem, pode explicar para ele, olha, então, não precisa ser o valor exato, você pode me passar uma média, 5 a 10 mil, 10 a 15 mil, 15 a 20 mil. Por quê? Porque a gente sempre pergunta isso, porque a gente quer entender qual o tipo de experiência que você quer ter nessa viagem. Uma viagem, vamos dizer que o cliente pediu uma cotação para João Pessoa, aqui onde a gente está. Você fala, ó, porque uma viagem para João Pessoa, ela pode custar 5 mil, mas ela pode custar 30 mil. Você pode ficar num Ibis aqui de João Pessoa, você pode ficar no Bara, que é o hotel mais caro da cidade. Você pode pegar um voo direto da sua cidade, você pode pegar um voo com escala indo para uma cidade vizinha, que você quer baratear. Você pode pegar um voo aqui direto para João Pessoa, você pode pegar um voo para Recife, que fica 2 horas de carro daqui, de lá pegar um carro, pegar um transfer, ou alugar um carro. Então, por isso que a gente tenta entender, para entender qual que é o tipo de experiência que você quer ter. E você vai mostrando para o cliente que não é você contra ele, não é uma disputa. Na verdade, são vocês dois juntos em busca de fazer com que aquela viagem aconteça. Porque se a viagem acontecer, é bom para você, porque você vai vender e vai ter lucro, e é bom para o cliente, porque ele vai ter aquela experiência que ele se propôs a fazer e a ter, e a proporcionar, dependendo de com quem seja aquela viagem, né? Então, fazer com que o cliente entenda que não é um contra o outro, nesse momento aqui, ele é muito importante, porque é um momento bem delicado. É um momento que o cliente pode criar uma objeção contra você, porque você está querendo vender caro para ele, ou um momento que o cliente vai elevar o nível de consciência para entender, ah, então não é um contra o outro. Na verdade, ele está querendo me ajudar a viajar. Claro, ninguém é inocente, né? O cliente sabe que você quer vender para ele, é óbvio, né? Mas não a venda por si só, ele entender que você está querendo proporcionar para ele a melhor experiência dentro do que ele dispõe de recurso, beleza? Então é bem importante entender isso do cliente, isso faz parte da qualificação, beleza? O A do BANT significa autoridade, então aqui é você, nesse processo de qualificação, identificar se aquele cliente que está conversando com você, se aquele lead, ele é o tomador de decisão daquela viagem. Então, muitas vezes é o marido que está fazendo a cotação, mas quem vai decidir é a esposa. Então, não adianta nada você ficar pressionando o marido para fechar,
porque quem vai decidir não é ele. Então, isso aí na qualificação já é importante que você defina. Ah, é uma viagem que vão, sei lá, 6 pessoas, e aí são 3 casais. Mas quem está organizando são as mulheres da viagem. Então só tem uma mulher, de repente, falando com você. Ela não vai fechar sozinha, vai precisar que as outras pessoas da viagem também tomem conhecimento daquilo ali. Então, nesse caso, a gente usa uma estratégia bem bacana aqui, que é criar um grupo no WhatsApp com todos os decisores daquela viagem. Depois que a gente começou a fazer isso, mudou o nosso jogo. Então, na qualificação, a gente já tenta entender quem são as autoridades daquela viagem, quem vão tomar a decisão, e a gente procura ou criar grupo no WhatsApp, é uma solução, ou fazer reunião de vídeo. Então, muitas vezes, fazer reunião de vídeo com quem decide daquela viagem ajuda muito no fechamento. A gente, mês passado, fez uma venda bem bacana de 33 passageiros de Manaus para Campinas, uma venda que gerou mais de R$ 25 mil de lucro para a nossa agência. Viracopos, Manaus, Manaus, Viracopos, em janeiro, 33 pessoas. Que eu só fechei essa venda porque eu fiz uma chamada de vídeo. Dos 33, são 25 mais ou menos adolescentes que estão indo para um acampamento em São Paulo da igreja e 8 adultos que estão indo acompanhar o grupo. E eu só consegui fechar a venda quando eu consegui fazer uma chamada de vídeo com esses 8 adultos e mais o gestor lá da igreja que estava em negociação comigo, e na qual eu consegui apresentar toda a proposta para eles, porque eu identifiquei que aquele gestor que estava conversando comigo, ele não era autoridade, ele não ia decidir nada. Então eu fiquei quase 3 semanas conversando com aquele gestor daquela igreja que não ia decidir. E aí só conseguimos fechar a venda quando a gente fez a chamada de vídeo, trouxe aqueles decisores para a chamada e aí explicamos a proposta, apresentamos tudo. Foi uma emissão de grupo, né? A gente vai falar aqui na semana do Turismo Mais Sempre sobre a parte de cotação, e aí a gente vai falar um pouco sobre consolidador e vamos falar um pouco sobre tarifa grupo também. Então foi uma tarifa grupo, já estava reservada, só faltava eles fecharem e pagarem o sinal, estava resolvido. E aí uma negociação que durou quase um mês com aquele gestor, quando a gente foi para a chamada de vídeo com os decisores, com quem tinha autoridade naquela viagem. No dia seguinte, eles pagaram o sinal, assinaram o contrato e resolvido. Já estão pagando mensalmente no Pix parcelado, tendo em vista que eu só preciso pagar para a consolidadora no final do ano, já que a viagem é só em janeiro. Então, a tarifa grupo tem essas vantagens. Você não precisa quitar a passagem antes, só precisa quitar a passagem mais próximo do voo. Dentre outras vantagens, aqui na semana do Turismo Mais Sempre, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre esse tipo de tarifa que é a tarifa grupo. Então, o segundo ponto é a autoridade. Então, é você entender daquela viagem quem que toma a decisão. Se aquela pessoa que está falando com você é o tomador de decisão, pronto, você vai continuar com ela e ela que vai fechar. Se não for, você vai buscar trazer essa outra pessoa, seja numa chamada ou seja dentro de um grupo de WhatsApp. Beleza? Terceiro item do método BANT de qualificação é o N de necessidade. Então, é entender o nível de necessidade daquele cliente. E aqui não é só a necessidade se ele precisa ou não viajar, mas é também entender se aquelas datas que ele passou, por exemplo, tem cliente que não passa data, tem cliente que fala, quero fazer uma viagem para tal lugar em outubro, em novembro, pode ser qualquer data. E aí você esmiuçar esse pode ser qualquer data, ou esse setembro, ou esse outubro. Por que setembro? Esse vai ser o mês que você já está garantido que vai estar de férias? Então, muitas vezes o cliente fala, não, esse é o mês que eu estou tentando férias no meu trabalho, só vou saber no dia tal. Ponto, acabou, você já baixou totalmente o nível de necessidade daquele cliente. Ele não vai comprar agora, não importa, você pode achar um pacote super barato, ele não vai comprar, porque ele ainda não tem certeza que aquele é a data das férias dele. Então, nesse caso, a gente já acende uma luz de alerta, continua atendendo o cliente, mas já entende que ele muito provavelmente não vai comprar agora. Então, o nível de necessidade dele é baixo. Agora, se o cliente fala, não, é setembro, a gente pergunta, mas setembro por quê? É data das suas férias? Aí o cliente, não, já fechei no trabalho, já está certo, minhas férias serão em setembro. Opa, então ele quer uma cotação para setembro, as férias serão em setembro. Se eu conseguir uma boa proposta para ele, pode ser que ele feche, ele está com uma necessidade boa. Né? Eu já vi algumas agências, isso aqui eu não faço na minha, mas eu vou trazer essa possibilidade para vocês. Eu já vi agências perguntarem, de 1 a 5, qual o seu nível de urgência para essa viagem? Qual o seu nível de necessidade de querer fechar essa viagem? Aí tem algumas agências que usam. O cliente fala, não, nível 5, quero fechar logo, quanto antes. Não, é 3, estou vendo preço, estou comparando. Ou 1, não tem pressa nenhuma, estou só vendo mesmo. Tal. É uma possibilidade. A gente aqui na SM não usa, mas é uma estratégia para você entender o nível de necessidade do cliente. Independente se você vai mandar 1 a 5, ou se você vai fazer perguntas de qualificação para entender a necessidade daquele cliente, é importante você saber. Porque aqui você vai entender se você vai colocar mais ou menos energia nesse atendimento, a depender do nível de necessidade do cliente. Beleza? E por último, o T de timing, é entender, pega um pouco dessa parte da necessidade, mas é principalmente entender se o cliente está no timing de compra, porque, entenda, muitas das vezes o cliente
tá com uma necessidade alta. Ele já sabe que vai ser em setembro, ele quer comprar, ele já está com tudo certo, ele quer fechar. Só que o timing não é aquele. Por quê? Porque às vezes a pessoa só vai fechar quando ela conversar com o marido que está viajando, só chega daqui 3 dias, daqui 4 dias. Porque o cartão daquela pessoa só vira no dia 10 e aquele dia é dia 5. Então, ela está, às vezes, com nível de necessidade alto, mas não está no timing de compra. Então, quando eu entendo o timing daquele cliente, eu decido que aquele cliente não vai comprar naquele momento. Então a gente apresenta a proposta, mas coloca pouca energia e já se programa, se planeja para falar com aquele cliente no timing certo. Ah, então seu marido vai chegar na sexta-feira, que hora que ele chegar? Ah, vai chegar umas 10 da manhã. Então tudo bem se eu mandar mensagem para você meio-dia, já vai te dar tempo de você conversar com ele. Eu já aproveito ali, 10 horas já atualizo a cotação, vejo se não mudou o preço, e meio-dia eu já te chamo com a notícia boa que o preço não aumentou, ou se teve algum reajuste, já chego te apresentando para a gente fechar. Aí a pessoa, não, beleza, pode me chamar meio-dia. Pronto, firmou o compromisso. Meio-dia você já chega com a cotação atualizada, com tudo certo. E aí, vamos fechar? Pronto. Aí a cliente não tem mais aquela objeção de conversar com o marido. Aí ela vai estar no time. Então, se era só isso que faltava para ela fechar, agora ela está no time. Aí agora realmente é usar técnicas de venda para fazer o fechamento e correr para o abraço. Beleza, turma? Então, esse aqui basicamente esse é o nosso processo de qualificação de cliente. É isso que a gente faz na SM Viagens hoje e que traz bastante resultado para a gente. Pra vocês terem noção, hoje a nossa taxa de conversão é acima de 30%, que significa que a cada 3 propostas que a gente manda, pelo menos um fecha conosco. Então é uma taxa de conversão alta, muito boa, comparado com o restante do mercado, e é o que a gente cultiva aqui, buscar cada vez mais trazer clientes mais qualificados, saber qualificar bem o cliente para quando chega lá no consultor, no nosso caso aqui, não é o consultor que faz essa qualificação, chegar já a bola mais redonda para o consultor conseguir perder menos tempo para realmente fazer o gol e fazer a venda. Né? Para quem é urgência, você vai qualificar para você mesmo, né? E tá tudo bem. Você bate o escanteio, vai para a área e faz o gol, normal. Né? Quem é urgência, esse é o jogo. Mas, mesmo sendo de urgência, isso vai te ajudar muito a entender onde colocar mais energia. Eu vejo agências iniciantes, normalmente reclamam disso. Ah, paizão, eu perco muito tempo fazendo cotação para o cliente. Mas muitas vezes você perde tempo fazendo cotação para o cliente que nem está qualificado, que nem está no time de compra, que nem tem necessidade, que às vezes nem é ele a autoridade na viagem, nem ele que vai fechar. Ou às vezes o cliente está com um budget totalmente desalinhado, o cliente que quer ir para a China, passar 10 dias, quer gastar 10 mil reais, quer gastar 8 mil reais. Não vai virar. Né? Então, não tem problema você investir tempo no seu cliente, contando que o cliente esteja realmente qualificado. Se você identificou que ele não está qualificado, não tem por que perder muito tempo com ele. Você vai fazer uma cotação sumária para poder atender, vai enviar e vai focar no cliente que está mais qualificado. Beleza? Então, é muito importante essa metodologia de qualificação. Após qualificado, o cliente vai passar para a parte da proposta e fechamento, onde você vai fazer a cotação, vai montar o pacote, enfim, vai fazer o que tem que ser feito e vai enviar a proposta para o cliente. E aí vem a primeira dúvida. Paizão, o que que é o certo, o que que é o errado? É mandar um print do Google Voos? É mandar um PDF bem elaborado? É mandar um link do Booking? É mandar um link do operador que disponibiliza para mandar a proposta para o cliente? E a resposta é: não tem certo e errado. Depende do perfil do cliente. Eu tenho cliente que eu mando PDF, eu tenho cliente que eu mando print do Google Voos, eu tenho cliente que eu mando link do Book, eu tenho cliente que eu mando foto do Google, daquele hotel. Depende do cliente. Né? Normalmente, cliente corporativo, cliente que não necessitam tanto de um atendimento mais elaborado, clientes que são mais diretos, a gente manda print do Google Voos, link do Booking e para o cliente ter aquela noção e a gente já fecha. Clientes de lazer, normalmente a gente monta PDF, monta proposta, muitas das vezes entra em chamada de vídeo para apresentar a proposta, então já fizemos algumas vendas que precisou entrar numa chamada de vídeo para apresentar para o cliente a proposta. Então depende muito do tipo do cliente, beleza? Perguntaram aqui no chat, quando o cliente fica solicitando por urgência para ser atendido e depois nem te responde mais. Pois é, tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Foi bom a agência Voar ter falado sobre isso, porque muitas das vezes o cliente tem necessidade em ser atendido rápido, porque ele quer, mas ele não tem necessidade de fato daquela viagem, né? Na verdade, ele só quer ser atendido, ele não tem necessidade de viajar, ele tem necessidade de ser atendido. Então, isso aí na qualificação também você identifica se é aquele cliente que é só chato mesmo, que é atenção, ou se é um cliente que está realmente pedindo urgência porque ele quer fechar logo. Então é interessante que você identifique isso na fase de qualificação para quando chegar
aqui na apresentação da proposta de fechamento, você poder colocar mais ou menos energia naquele atendimento. Beleza? Dentro do processo de envio de proposta e fechamento, como que nós fazemos aqui na ASM, para vocês entenderem? Primeiro, a gente faz, antes de tudo, pessoal, isso aqui é muito importante. O cliente já foi qualificado, passou pela qualificação, digamos que seja um cliente qualificado, com budget alinhado, que já tem as datas certas da viagem, etc, etc, etc. E chegou a parte de fazer a cotação e montar a proposta. Então, antes de eu passar qualquer tipo de preço para o cliente, condição de pagamento, se é boleto, se é Pix, se é 10 vezes sem juros, enfim, antes de tudo isso, a gente faz uma validação dos cenários. O que quer dizer isso? O cliente pediu uma passagem aérea, isso é muito comum de acontecer, talvez vocês se identifiquem com algum desses casos. O cliente fala assim, não, quero passar 5 dias em Fortaleza, qualquer dia de setembro. Aí você, ok, você vai lá e vê o mais barato de setembro. Legal, vou ver aqui o mais barato, vou direto. Ah, do dia 2 ao dia 7, 5 dias, do 12 ao dia 7. Aí você vai lá e manda para o cliente. Esses voos te atendem? Isso é validar o cenário, é perguntar se o voo atende. Não fala preço, não fala quantas vezes, não fala nada. Aí o cliente fala assim: ih, não, primeira semana de setembro eu não posso. Essa semana eu não vou poder, não, tem que ser outra. Aí você fala assim: caramba, ele acabou de falar que se qualquer data de setembro eu mandei e falou que primeira semana não pode. Então por que que não falou que não podia primeira semana? Cliente é assim. Por isso que antes de montar tudo, eu vou validando os cenários com o cliente, porque o cliente muitas das vezes fala as coisas e nem percebe o que está falando. Aí eu, ok, não pode primeira semana, então vamos ver o mais barato da segunda semana em diante. Aí faz uma nova cotação, beleza, mais barato aqui é do dia 10 ao dia 15, legal. Aí manda de novo pro cliente. Essas datas aqui, dá certo para você? O cliente, não, dá certo. Esse aí ficou bom, 10 a 15, horários legais, ficou bacana. Aí o cliente que é meio precoce, aí ele fala assim, mas quanto que é? Aí você, não, calma, eu vou te apresentar os preços. Primeiro eu tô só vendo se faz sentido para você. Aí o cliente, não, tudo bem, faz sentido sim, essa data ficou boa, beleza. Aí, se é um cliente que na qualificação eu já entendi que ele não vai querer só passagem aérea, que ele vai querer também, por exemplo, hospedagem, vai querer transfer, vai querer aluguel de carro, eu vou validando as outras coisas. Ah, hotel, beleza, 10 a 15. Vou ver aqui um hotel dentro do budget que ele passou. Se ele não passou budget, normalmente quando o cliente não passa budget, a gente faz um custo-benefício. Faz um hotel que nem é o mais barato, nem é o mais caro, bem avaliado no Booking, bem avaliado no Google, com preço na média daquela cidade e mandamos para o cliente. Aí, o cliente que não passou o budget, nessa hora ele vai, muito provavelmente, já dar sinais do budget. Ele vai falar, não, eu quero um melhorzinho. Não, pega um 5 estrelas. Não, pega um all-inclusive. Aí você, opa, então o budget dele é mais alto. Ou vai falar, não, o seu hotel tá muito caro, só vou para dormir, pega o mais barato que tiver. Não, tá muito caro, vê um, sei lá, se mudou 400 a diária, não, vê um que seja até 300 a diária e tal. Aí, opa, ele já vai soltando aos poucos qual que é o budget que ele tem de fato. E aí você vai aos poucos validando os cenários, antes de passar preço, antes de passar condição de pagamento, antes de tudo. Beleza? Por que que a gente faz isso, turma? Porque quando eu valido com o cliente o cenário, eu já estou tirando dele a possibilidade dele usar isso como objeção. Porque é muito comum o cliente trazer uma falsa objeção. Às vezes o cliente fala assim, porra, esse pacote que ele mandou tá muito caro. Mas, pô, não vou falar que tô achando caro, porque ele vai achar que eu sou liso e tal. Ele vai achar que eu não tenho dinheiro. Então, vou fazer diferente. Vou falar que esse voo não me atende. Tem cliente que faz isso. Ele fala, não, não, não gostei desses voos, não, deixa pra lá. Mas na verdade não é, porque ele não tem grana pra pagar, ele tá achando caro, ele não quer falar. Só que se eu já validei o voo com ele, não tem como ele usar essa objeção de que o voo não atende. Ele já falou que atende. Não tem como ele falar que o hotel não atende, que o hotel é ruim, porque ele já falou que aquele hotel ele gostou. Então eu consigo eliminar as possibilidades do cliente trazer uma falsa objeção. Porque a pior coisa é o cliente trazer uma falsa objeção. Porque se ele traz uma objeção real, eu consigo contornar qualquer objeção. Preço, data, enfim. Agora, se ele traz uma objeção falsa, como é que eu vou contornar uma coisa que nem é real? Não tem como. Então, por isso que a gente busca validar todos os cenários. E aí, validou tudo, aí sim a gente manda o preço para o cliente. Olha, essa passagem que você gostou, esse hotel, com esse transfer, com esse, fica tal valor. A gente nunca manda para o cliente. é, Fica R$ 2.000 ou 12 de 200 com juros. A gente nunca faz isso, porque você fala que o cliente está pagando juros, vai criar também uma objeção na cabeça dele. Nenhum cliente quer pagar juros, nenhum de nós queremos pagar juros. A gente prefere ouvir que aquilo lá em 10 vezes sem juros, mesmo sabendo que é fake, a gente aceita isso porque para a gente é melhor. Nosso inconsciente fala, então eu estou tirando vantagem, estou parcelando sem juros.
mas o sem juros, na verdade, não existe. Mas nunca apresente para o cliente uma proposta com juros. Então, aqui, a gente, se é pacote, sempre tenta usar a estratégia que a gente tem dentro da Hoteldu, que é a operadora parceira. Falei um pouco sobre ela ontem, até mostrei um pouco operando essa operadora, né? Quem não assistiu, assista a gravação depois do dia de ontem. Mostrei um pouco operando dentro do Hotel Du. Então tem uma estratégia lá que você consegue vender o hotel, aumentar a margem lá e vender o aéreo junto, mesmo que o aéreo seja com milhas. E aí o cliente passa tudo em 10 vezes sem juros. Quando é esse o caso, a gente já manda para o cliente o preço em 10 vezes sem juros, em até 10 vezes sem juros, para o cliente poder parcelar. Né? Quando não tem essa possibilidade, dependendo da estratégia, às vezes é só passagem aérea, a gente passa para o cliente o parcelamento igual da companhia. Se é da Latam, 4 vezes sem juros, se é da Gol, 5 vezes sem juros, e assim por diante. A gente consegue passar para ele um parcelamento parecido com o da companhia, que é o que ele vai encontrar no site da companhia. Beleza? Esse é o nosso processo que a gente faz nessa fase de validação dos cenários. Beleza? Se é o cliente é, que a gente não vai conseguir fazer essa estratégia de parcelar em 10 vezes sem juros, né, antes da gente seguir esse padrão do parcelamento da companhia, a gente faz uma sondagem das condições. Então, entende do cliente, poxa, como é que você gostaria de fazer investimento nessa viagem? Seria no Pix com desconto ou seria parcelado no cartão? Aí, ouve que o cliente vai falar. Tem cliente que vai falar, não, se tiver um preço bom no Pix, pode ser no Pix. Aí você já consegue, muitas vezes, já fazer a proposta do cliente direto no Pix. O cliente, não, pode ser no cartão de crédito. Aí a gente manda essa condição de acordo com o parcelamento da companhia. Então, antes de mandar a proposta para o cliente, a gente busca sondar as condições que aquele cliente vai preferir para fazer aquele fechamento. Por quê? Se o cliente fala que é parcelamento, vamos mandar parcelado. Se ele fala que é no Pix, vamos mandar no Pix. Entendo, turma, a gente está aqui para fazer o que é melhor para o cliente, o que o cliente quer que a gente faça. Porque quanto mais alinhado com a expectativa do cliente a gente estiver, mais fácil vai ser da gente vender. Beleza? Então não saiam mandando proposta para o cliente. Busquem sondar primeiro as condições que ficam interessantes para ele e assim você manda uma condição alinhada com a forma com que ele quer. Já teve cliente que eu estava já perdendo a venda e que eu tinha feito justamente isso, busquei sondar as condições, o cliente não quis passar, passei o parcelamento da companhia, era uma passagem da Gol, se não me engano, 5 vezes sem juros, e o cliente, não, ficou pesado pra gente e tal, não sei o quê. E a gente tinha uma boa margem, era uma daquelas emissões que nas margens fica muito mais barato com milhas do que na Gol. E aí a gente tinha uma boa margem. Aí eu ofereci para ela, não, vamos fazer o seguinte, então, consegui liberar aqui internamente uma condição em 12 vezes sem juros. Não existe 12 vezes sem juros. Eu estou perdendo a minha margem. Eu reduzi a minha margem para o cliente poder pagar em 12 sem juros. Aí a cliente, poxa, em 12 sem juros, ele fez conta. Não, vamos fechar. E aí fechou. Tava, sei lá, com 1.500 de margem, fui para 1.200. Perdi R$ 300 de margem parcelando em 12 sem juros. Mas é muito melhor vender a 1.200 de lucro do que não vender nada, não ter o lucro. Eu já estava desistindo. Então, tudo isso são estratégias que você vai fazendo nessa fase de sondagem da condição e envio da proposta. Então, aqui é o momento mais importante, que é onde você já qualificou o cliente, já perguntou tudo o que tinha que perguntar, já validou o cenário, já entendeu como é que ele vai querer pagar, se é cartão, se é Pix, já entendeu o budget, já entendeu tudo que era para entender. Agora é hora de fazer o gol. Então, você está com a bola na marca do pênalti para fazer o gol. É a hora que você envia a proposta para o cliente. E aí você vai enviar ali o aéreo, igual eu falei, vai enviar print, ou vai enviar PDF, ou vai enviar o que for mais interessante para a relação com aquele cliente, vai fazer o envio da proposta e já vai automaticamente ativar o que a gente chama de follow-up, que é o acompanhamento daquele cliente até o fechamento. Se for o cliente dos sonhos que você vai mandar a proposta, ele vai falar: adorei, vamos fechar agora. Beleza, vai pegar os dados, fazer a emissão e aí, vitória na guerra, ganhou, fez a venda, maravilha. Mas, principalmente cliente de lazer, a grande maioria fala: não, gostei, vou falar com meu marido. Não, gostei, vou falar com a minha esposa. Não, gostei, vou pensar um pouquinho e te falo. Não, vou ver aqui e te dou um retorno. A maioria faz isso. Fiquem tranquilos, se acontece isso na sua agência, não é exclusividade com você. Isso acontece também na nossa agência e na agência da maioria. Esse é o perfil do cliente de lazer, porque é um cliente que, mesmo que realmente queira viajar, tenha o budget alinhado, etc, etc, é um cliente que não tem urgência para fechar na maioria das vezes. Na maioria das vezes é um cliente que ele quer viajar. Acho que rabiscaram a tela aí sem querer. Deixa eu interromper aqui. Pronto. Então é um cliente que quer viajar, um cliente que mesmo que ele reúna todos os atributos importantes para fazer aquela viagem, budget, é,
necessidade, seja autoridade, ele normalmente não vai ter essa urgência, porque é um cliente de lazer, não é um cliente que realmente precisa viajar. Então, após o envio da proposta, é muito importante que você ative esse follow-up, beleza? E esse follow-up ele precisa ter principalmente duas características. Ele precisa ser um follow-up cadenciado. O que isso quer dizer? Eu preciso ter uma cadência, eu preciso ter uma frequência de mensagem que eu vou mandar para aquele cliente. Aqui, cada agência de viagem pode definir o seu follow-up. Então, paizão, meu follow-up são 3 mensagens que eu mando para o cliente após o envio da proposta. O meu são 5, o meu são 7. O meu varia, né? Então, não tem certo e errado. A única coisa que é errado é não fazer o follow-up. Tem que fazer. Então, mandou a proposta, 3 horas depois, uma mensagem, 6 horas depois, outra mensagem, no dia seguinte, outra mensagem, 2 dias depois, outra mensagem. E cada mensagem com um script diferente, um objetivo diferente. Uma vai ser para reativar o cliente, outra vai ser para ativar a curiosidade, outra vai ser para ativar a urgência naquele cliente, outra vai ser para ele se conectar com você de alguma forma. Enfim, você vai usar um passo a passo em cada mensagem que você vai enviar para o cliente. E o follow-up também não é eterno. Então, se você definiu que na sua agência o follow-up vai ser de 3 dias, você vai mandar as 3 mensagens para o cliente dos 3 dias. Se o cliente não responder mais, você vai agradecer e falar que está à disposição. Percebo que não é o seu momento, você não está com urgência para essa viagem. Então, quando você tiver urgência, quiser realmente fechar, a gente vai estar aqui à disposição para te ajudar. Não deixe de nos mandar mensagem. Obrigado, tchau, pronto. Muitas vezes nessa hora o cliente volta. Ah, não, desculpa, fulano, pô, tava na correria, mas agora eu consegui, agora eu vou te dar atenção. E aí muitas vezes você reativa o cliente. Ou às vezes o cliente realmente adiou um pouco, jogou para frente, e aí você coloca aquele cliente no funil de remarketing, depois você vai fazer uma campanha interna, por exemplo, que é uma das formas de captação que a gente vai ver amanhã. Né? Você vai fazer uma campanha interna e você vai reativar aquele cliente, ou vai mandar um convite para ele entrar no grupo do WhatsApp, ou se for na sua cidade, você vai mandar um convite para ele tomar um café na sua agência. Enfim, você vai fazer alguma ação de campanha interna para reativar aquele cliente, mas não pode ser um follow-up infinito, tem que ser um follow-up que tenha início, meio e fim. A gente não deu atenção, realmente não deu certo o follow-up, pronto, vai pro próximo. Beleza, turma? Então, basicamente, essas 4 são as etapas de proposta e fechamento, que na nossa agência é feito pelo consultor de viagem, mas que, para quem é urgência, é feito por quem é o dono e que faz tudo. Né? Mas é importante que, mesmo quem é urgência, tenha bem definido as etapas de cada fase. Então, a qualificação, se a qualificação, depois entrar a parte de proposta e fechamento. E aqui, depois do follow-up, só tem 2 caminhos para esse cliente. Ou ele vai comprar de você e você vai vir para a terceira fase, que é a fase de pós-venda, ou ele não vai comprar e vai entrar para a parte de remarketing, vai entrar lá na campanha interna como captação de cliente. Então, o cliente que fechou vai entrar na fase de pós-venda, que é tudo que acontece depois que o cliente paga, depois que o cliente passa o cartão. Aí entra a parte de pós-venda. Na nossa operação, quem faz o pós-venda é a mesma pessoa que faz a qualificação. Então aqui a gente compartilha porque não temos hoje demanda suficiente para ter uma pessoa só na qualificação. E também não temos demanda suficiente para ficar só no pós-venda. Então, seria um desperdício colocar uma pessoa em cada função, já que essa pessoa pode compartilhar. E são tarefas similares, né? Tarefas de atendimento. As duas são tarefas de atendimento. Beleza? Então, antes de entrar na parte de pós-venda, deixar uma dúvida aqui. Isso, Brunão, o SDR nosso também faz o pós-venda, porque não tem demanda. Pode ser que a gente cresça mais e tem um momento que a gente tenha demanda para ficar só com o SDR fazendo só isso. Hoje não tem essa demanda. Hoje o SDR ele qualifica e também faz o pós-venda. Beleza? Por quê? Para vocês entenderem, a gente presta 2 tipos de atendimento aqui na SM Viagens. O atendimento do cliente que vem direto pelo número da agência, pelo número do WhatsApp da agência, ele cai lá no nosso sistema de gestão de atendimento e a gente faz o atendimento. E aí quem faz esse primeiro atendimento é o SDR. E a gente tem o nosso maior volume de cotações, maior volume de atendimentos que são diretos nos grupos de WhatsApp. Então a gente cria grupo no WhatsApp com diversos tipos de clientes. Então, nossos clientes de gestão de milhas, que são em torno de 40 hoje, a gente tem grupo no WhatsApp com todos eles. Nossos clientes corporativos, que são mais de 30, a gente tem grupo no WhatsApp com todos os clientes corporativos. Nossos clientes estratégicos, a gente tem grupo no WhatsApp com todos os clientes estratégicos. Os clientes que vão fazer viagens de mais complexidade. Então, é uma Eurotrip com 4, 5 países diferentes. Uma viagem para a Ásia. Uma viagem de uma semana, 10 dias, 15 dias na Disney. Então, todas essas viagens de mais grau de complexidade, a gente cria grupo no WhatsApp, viagem de grupo. Então, vão lá
quatro núcleos familiares, cinco núcleos familiares, a gente cria grupo no WhatsApp. Então, nosso fluxo maior, eu diria que mais de 80% dos nossos atendimentos todos os dias vem desses grupos de WhatsApp, né? Então, por isso que o STR acaba não tendo trabalho para o dia todo, porque o que vem desse grupo de WhatsApp não necessita de qualificação, porque todos ali já são clientes, já são qualificados, são clientes que quando nos procuram, já nos procuram para realmente fechar, né? Então não tem necessidade de fazer qualificação. Aí o próprio consultor presta o primeiro atendimento de forma mais rápida, mais célere, para já partir para apresentar a proposta e fechamento. Beleza? Então, sim, exatamente isso. O SDR é o mesmo que faz o pós-venda. Beleza? Então, vamos para a última fase aqui, né? Última fase do nosso processo comercial da SM Viagem, que é a fase de pós-venda. Como eu falei aqui, quem faz é o próprio SDR. Beleza? Hoje, nosso processo de pós-venda está basicamente estruturado nessas quatro fases. Então, primeiro, a gente manda a mensagem para o cliente 30 dias antes. Qual que é o objetivo aqui nessa primeira mensagem que a gente faz para o cliente pós-venda? É fazer uma nova venda para esse cliente, porque tem cliente que, na hora de fechar, ele não quer ver mais nada, ele só quer ver a passagem e você oferece hotel, oferece transfer, oferece seguro, ele não quer ver mais nada. Ele fala: não, não, beleza, obrigado. Mais perto da viagem eu vejo, vou só fechar só a passagem agora mesmo. E também para você não ser chato, não vale a pena insistir. Fala: não, tudo bem, obrigado, mais perto da viagem a gente se fala. E aí a gente faz o primeiro contato com o cliente de pós-venda 30 dias antes, justamente para isso, para pegar o cliente que só comprou parcialmente a viagem. A gente entra para oferecer outros produtos. E aqui vocês não têm noção. Comecem a fazer isso, vocês vão ver como é que vocês vão fazer vendas que você nem imaginava. Então aqui a gente tem feito muitas vendas de seguro, muitas vendas de transfer, muitas vendas de hotel para diversos clientes que só tinham comprado a passagem aérea, ou que tinham comprado só a passagem em hotel, mas não tinha visto carro, não tinha visto seguro, não tinha visto outros produtos e que aqui a gente ativa ele, né? O segundo contato no pós-venda é com 7 dias, aqui é o objetivo mais de reativar o cliente, relembrar que ele tem aquela viagem nos próximos 7 dias e muitas das vezes fazer a venda que a gente não fez aqui com 30 dias, porque tem cliente que mesmo 30 dias antes acha que ainda está muito longe. Ah, não, só daqui a um mês, daqui mais perto eu vejo, agora não vou ver, vou ver nada, não. E aí, com 7 dias, aí aqui a grande maioria dos clientes já ativa a urgência, fala: caramba, minha viagem já é essa semana, já é semana que vem, preciso correr, preciso ver aqui o seguro realmente, preciso ver o hotel realmente. Então aqui também costuma sair bastante venda, tanto com 30 quanto com 7 dias. E aí um detalhe importante, aqui a própria especialista no pós-venda, que também é SDR, ela mesma consegue fazer essa venda. Então aqui o cliente não volta para o consultor está focado em fazer novas vendas. Aqui, a própria colaboradora do pós-venda faz essa emissão de apólice de seguro, faz a emissão do voucher de hospedagem, assim por diante. Beleza? 2 dias antes, aqui já não é mais focado em vender, aqui já é mais focado em entender se o cliente quer que faça o check-in para ele, se quer que escolha o assento, se quer um assento especial, se quer fazer um upgrade, tentar um upgrade para uma classe superior, e assim por diante. Sai venda aqui às vezes? Às vezes sai, mas não é o objetivo. Beleza? E o quarto ponto de contato que a gente tem com o cliente é no retorno da viagem, entender se o cliente fez uma boa viagem, se foi tudo certo. Aqui, principalmente para os clientes mais estratégicos, em alguns casos a gente faz inclusive contato durante a viagem. A gente teve um cliente recente agora que foi para Maldivas, então ele passou uma semana quase em Maldivas, e depois foi para Doha, fez uma super viagem. É um cliente estratégico nosso, da nossa gestão de milhas, é um dos nossos melhores clientes. Então ele foi um que durante a viagem eu falei com ele várias vezes, estava precisando de alguma coisa, estava tudo bem e tudo mais, e ele dando os feedbacks ali foi muito bacana. Então, padrão é falar com o cliente no retorno da viagem, mas dependendo do cliente, a gente fala inclusive durante a viagem, ver se quer algum suporte, ver se ele precisa de alguma coisa, ver se ele está gostando. Então, isso aí, turma, pode ter certeza que ajuda a fidelizar o cliente. Nosso mercado ele é um mercado cada vez mais competitivo. Então, se nós não tivermos diferenciais com relação às outras agências, a gente acaba caindo no senso comum. Então, o pós-venda, eu digo que para fidelização é o melhor cenário, né? E isso aqui a gente aplica muito também na ASM Educação. Então, o cliente compra da gente, ele não fica esquecido num grupo de WhatsApp, ele não fica largado sem suporte, sem acompanhamento. Não, depois que ele comprou, que começa o nosso trabalho mais firme de acompanhamento, de sucesso do cliente, de passar as estratégias, de atender de perto, de ajudar, de fazer chamada de vídeo. Eu estou aqui na nossa sede presencial, então eu fico aqui durante o dia, eu vejo nosso time todo, praticamente o dia todo, fazendo reunião, fazendo call com o pessoal, ajudando, direcionando, tirando dúvida, né? Enfim, servindo da melhor forma possível.
Então, muitas vezes o cliente fica até assustado, fala: caramba, eu comprei uma mentoria e todo dia o cara quer falar comigo em vídeo, todo dia o cara quer me ligar, quer mandar mensagem. Porque é isso, a nossa preocupação com que cada um tenha resultado de fato. Então, na agência é a mesma coisa. Então, o cliente muitas vezes vai julgar a sua empresa pelo pós-venda, não pela venda. Vender, antes de vender, todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso, todo mundo tem um suporte incrível. Depois que vende, que você começa a conhecer. Então, prestem um bom pós-venda para o cliente de vocês, mesmo que você ainda seja urgência, mesmo que você ainda esteja sozinho, separe ali 15 minutinhos do seu dia para dar atenção para os clientes que já compraram de você. Porque, principalmente para quem está começando, eu falei isso ontem, indicação para quem está começando é o ouro. Trate cada indicação que você recebe como sendo a última do mundo. Porque para quem está começando, a indicação é muito importante, porque você está no início do negócio, muitas vezes você não vai ter capital para investir numa estratégia de marketing, você muitas vezes não vai ter dinheiro para investir no social media, para colocar o seu Instagram de forma mais profissional. Muitas vezes você não vai ter dinheiro para entrar numa mentoria, porque mentorias de verdade são caras, né? Cuidado com o mercado, porque tem mentoria do mercado sendo vendida como mentoria, que não é mentoria, por isso que é barato. Na verdade, é um monte de aula ao vivo. Isso não é mentoria, mentoria é acompanhamento. Então, mentoria de verdade é cara, então às vezes a pessoa não tem condições. Então, o que vai fazer ela crescer nesse primeiro momento são justamente as indicações. Então, ter boas indicações para você começar a pegar atração no seu negócio. E as indicações não vêm pela venda, na maioria das vezes as indicações vêm pelo pós-venda. Beleza, turma? Então, criem um processo. Ah, poxa, Fábio, na minha operação vai dar muito trabalho eu mandar mensagem 4 vezes para o cliente, eu não tenho tempo, é muita coisa. Tudo bem, não tem problema, pode reduzir. Isso daqui é só um exemplo de como a gente faz aqui na SM, mas você pode reduzir. O que não pode acontecer é você deixar de falar com o cliente antes dele viajar. Mandar nem que seja uma mensagem, nem que seja fazer o check-in, mandar o cartão de embarque. Isso é o mínimo. Então, isso é muito importante que vocês façam, porque esse é um dos diferenciais, que hoje em dia já nem é mais tanto diferencial, né? Quase todo mundo já faz. Então, acaba sendo o contrário. Se você não faz, você vira um diferencial negativo. Então, é importantíssimo que vocês façam e dê essa atenção para o cliente de vocês. Eu digo assim, sempre busquem tratar os clientes de vocês como vocês gostariam de ser tratados, né? Eu vejo muita gente que quer entrar nos nossos programas, que quer entrar na nossa mentoria, que ignora o nosso time comercial. A gente fica, às vezes, mandando mensagem dias para a pessoa, liga, faz de tudo e a pessoa não responde. E aí, essa mesma pessoa, quando tem um cliente que demora para responder, ela fica brava. Ó, esse cliente aqui da agência tá dias sem me responder, isso é um absurdo. Então, assim, seja o cliente que você quer ter. Se você quer ter um cliente que te responde, se você quer ter um cliente que dá atenção, se você quer ter um cliente que não fica horas e horas te ignorando, seja esse tipo de cliente. Quando você for cliente de uma mentoria, for cliente de um acompanhamento empresarial, não seja o cliente que você, o perfil de cliente que você não quer ter. Se você quer ter cliente que te responde rápido, que atende você bem, que dá a resposta, que traz objeção, que explica, que fala, seja esse cliente nas empresas que você é cliente. E assim você vai atrair esse tipo de cliente para o seu negócio. Beleza, turma? Então vou abrir para vocês aí para dúvidas, né? Então apresentei para vocês aqui nessa 1 hora que a gente esteve junto todo o processo comercial da SM Viagens de ponta a ponta, desde a entrada do cliente no funil, passagem, entrega da proposta, fechamento e o pós-venda. Então não é difícil, é um passo a passo. Então para cada etapa dessa é importante que você tenha script, que você tenha isso bem desenhado, né, dentro dos nossos programas. A gente ajuda os nossos alunos, os nossos mentorados a desenvolver os seus scripts, desenvolver os seus processos, para fazer com que isso aqui gere receita para a empresa de vocês, para o negócio de vocês. Beleza? Falando rapidinho sobre a nossa comunidade, então, a gente tem hoje um produto, alguns assinantes, inclusive, estão aqui com a gente tem hoje um produto, que é o nosso produto de entrada, que é a comunidade SM, que ela está se encerrando nessa semana. A gente está fechando essa comunidade para o surgimento de um novo programa, que é o programa para agentes de viagens iniciantes. É um programa voltado para quem ainda não tem agência, para quem talvez é só milheiro ou só viaja a lazer e quer transformar isso num negócio, ou para quem já tem uma agência, às vezes já tem até um CNPJ, já tem um MEI, já tem um cadastro, já faz algumas vendas, uma, duas, três vendas por semana, já tem até alguns resultados, mas que ainda não está pegando tração, ainda está nessa fase bem inicial do negócio. Esse programa ele vai ser voltado para quem está nessa fase, beleza? Ah, paizão, e quem for da comunidade e não quiser migrar para esse novo programa? Aí tá tudo bem,
Deus abençoe, tenha muita sorte na sua jornada, mas nós não continuaremos juntos. Então, se você quer continuar conosco, continuar no nosso ecossistema, você vai precisar migrar para esse programa. É um programa com uma entrega absurda durante a semana. A gente vai explicar com mais detalhes como vai funcionar esse programa, mas vão ser diversas aulas semanais, aulas, vai ter call de tutoria para vocês tirarem dúvida ao vivo, vai ter aula comigo uma vez por semana, vai ter aula com diversos especialistas sobre os temas mais variados e aulas ao vivo para você poder entrar, tirar dúvida, conversar e depois poder assistir gravado. Uns spoilerzinhos, vai ter ingresso para o ISM Experience, então vai acontecer dia 14 e 15 de novembro, nossa convenção anual aqui em Recife, a gente tem a expectativa de receber 600 agências de viagens. Então, quem for aluno desse nosso programa vai ter um ingresso de cortesia para estar com a gente nesse evento aqui em Recife. Então, fiquem atentos aí durante essa semana. A gente ainda tem mais duas aulas. Amanhã a gente vai entregar um conteúdo bem denso sobre a parte de cotação. Vamos falar um pouco mais também sobre captação de clientes. Vamos mostrar para vocês como fazer cotação na consolidadora, na operadora, como fazer cotação com milhas. Vamos mostrar para vocês tudo que vocês precisam saber para fechar esse quebra-cabeça, fechar esse ciclo entre captação de cliente, venda e cotação. Se você sabe trazer cliente, sabe vender, sabe montar uma cotação, montar uma boa proposta, é impossível você não ter resultado. É só uma questão de tempo para você ir evoluindo e ir crescendo. Beleza? Então, se você não tem ainda uma agência de viagens ou está bem no iniciozinho e já faz parte da nossa comunidade, ou não faz parte da nossa comunidade, mas quer entender um pouco melhor sobre esse programa, fica com a gente durante essa semana. A gente vai explicar no detalhe durante essa semana como vai funcionar esse programa, que o objetivo é que esse programa ajude você a deixar de ser uma agência iniciante, para que você possa ter resultado e crescer e falar, caramba, não, agora eu sou uma agência de viagens intermediária, já tenho resultado, já vendo todo dia, já faturo 50, 60 mil por mês. Esse é o objetivo. Se você está ainda um passo ou dois passos atrás, ainda nem começou, ou está ainda começando, faturando 10, 20, 30 mil por mês, pode ter certeza, esse programa vai te ajudar a ter muito resultado. Você vai ver que vai ser uma entrega gigantesca para o preço, que vai ser um preço absurdo, vocês não tem nem noção. Então fica até o final com a gente dessa semana que vocês vão ter acesso a esse programa num preço totalmente fora da realidade para quem estiver entrando agora, né, para quem não for deixar para depois. Beleza? Além disso, ainda tem mais 2 dias de muito conteúdo para vocês. Então, amanhã e quinta-feira, a gente ainda vai se encontrar todos esses 2 dias às 19 horas para falar ainda mais sobre turismo, sobre empreender, sobre negócio e ajudar você que está no zero ou que está começando, engateando, a ter seus primeiros resultados e poder avançar nesse negócio maravilhoso que é o turismo, que mudou minha vida, que mudou a vida de outras milhares de pessoas e que tem todo o potencial para mudar a vida de vocês também, que estão aqui nos escutando nessa semana do Turismo ASM. Beleza, turma? Espero que tenham curtido. Se tiverem mais alguma dúvida, mandem no chat, a gente ainda está por aqui para tirar dúvida de vocês. Espero que tenham curtido esse segundo dia da semana do Turismo ASM, que esteja sendo válido para você, para o seu negócio, para a sua vida. E esse é o nosso objetivo por aqui. Beleza? Vamos para as dúvidas. O Igor colocou aqui: Paizão, libera os scripts de follow-up de 3 e de 6 horas do dia seguinte. Bom demais, Igão. Vou liberar, vou liberar. Então, fique até o final com a gente na semana do Turismo SM, que eu vou liberar para vocês os nossos scripts aqui da SMVI. Uma outra pessoa colocou aqui: tenho dificuldade de fazer cotação com milhas. Amanhã a gente vai mostrar para vocês todo o nosso processo de cotação de passagem, cotação, montagem de pacote. Então vem amanhã às 19 horas, amanhã às 19 horas. O tema principal amanhã vai ser cotação, milhas, operadora, consolidadora, tudo que vocês precisam saber para conseguir montar uma boa proposta para apresentar para os clientes de vocês. A Ana perguntou como fazer parcerias com hotéis, aluguel de carros, etc. Então, Ana, existem plataformas que se chamam operadoras. A gente falou um pouco sobre isso ontem, depois assiste a gravação do primeiro dia. Existe uma plataforma que chama Operadora. Então, existem várias operadoras no Brasil. Hoje, a operadora parceira oficial do ASMA, a Hotel Duque, faz parte do Grupo Decolar, que é a maior plataforma de turismo da América Latina. Então, quem faz parte de um dos nossos programas tem acesso facilitado na Hotel Duque, nessa operadora. E lá eles têm hotel, aluguel de carro, transfer, passeios, ingressos, tudo que você precisa você tem lá. Para você se cadastrar, basta você ter um CNPJ. Pode ser inclusive na categoria MEI, microempreendedor individual.
Basta você ter um CNPJ, sendo daqui do ASM, de um dos nossos programas, vocês acabam tendo mais facilidade no acesso. A partir do seu acesso lá, você consegue reservar tudo isso, vender tudo isso para os seus clientes, beleza? E a parte de passagens aéreas, você vai emitir ou usando milhas aéreas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã, ou usando Consolidadora, que é uma plataforma específica focada em venda de passagem. São empresas que têm contato direto com a companhia aérea e eles conseguem condições e preços muitas das vezes melhores do que a própria companhia. Beleza? Perguntaram aqui se tem aula gravada. Tem alguma aula gravada? Sim, tem. A nossa aula de ontem, da Semana do Turismo SM, ficou gravada, então assistam depois, tem muitos bons insights. E nesse programa que a gente vai lançar, que é o programa para agentes de viagens iniciantes, vocês vão ter, já vou soltar o spoiler aqui, vocês vão ter 21 aulas ao vivo nas próximas 21 semanas. E todas essas aulas vão ficar gravadas. Então, você vai poder assistir elas ao vivo ou você vai poder assistir a gravação depois. Então, toda semana vocês vão ter, quem estiver nesse programa, vão ter 21 aulas sobre 21 temas importantíssimos dentro do turismo. Além de tutoria, tirada de dúvidas toda semana, e além de uma aula comigo toda semana. Então, vocês vão ter mais de 60 entregas nas próximas semanas, quem tiver no PAV, que é o nosso programa para agentes de viagens iniciantes, beleza? Então, quem tiver interesse em estar com a gente nesse programa, fica até o final da Semana do Turismo SM, que a gente vai soltar o lançamento desse programa em breve, beleza? É, Geraldo, como funcionam as mensagens automáticas para o cliente no período de pré-viagem? Então, Geraldo, existem alguns sistemas que fazem esse disparo automático, mas aqui no ASM, quem faz todo o processo de pós-venda é uma pessoa, é um ser humano, é a figura do SDR. Então, essa fase tanto de qualificação quanto de pós-venda é feita por uma pessoa realmente. Então, a gente entende que o cliente que procura uma agência de viagens, ele não está procurando robô, não está procurando IA. Então, é um cliente que realmente ele quer conversar com uma pessoa, com um especialista. Então, a gente usa muito pouco essa parte de contato com robô ou IA dentro da nossa agência de viagem. A gente usa IA para outras coisas, outras estratégias, mas para relacionamento com o cliente, a gente sempre dá preferência para um ser humano fazer esse contato e esse relacionamento com os clientes, beleza? Bom demais, ó. O Igão deixou aí no chat um feedback, ó. Já é mentorado do Paizão. Quem tiver dúvida, tá aqui a opinião real. Pode entrar para a família SM sem dúvida, você não vai se arrepender, vai faturar muito mais. Amanhã eu vou pegar o script com a Rê. Parabéns, Paizão, você é diferente. Muito bom, Igão. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Então é isso, assim. Quem está nos nossos programas normalmente traz bons feedbacks, realmente gosta, porque a gente não vende curso, a gente não vende treinamento. Nosso trabalho hoje ele é 100% voltado para programas. Então a gente vende programas de acompanhamento, onde a gente entrega acompanhamento real, aulas ao vivo, tirada de dúvidas, direcionamento, porque eu entendo que para quem quer ter um negócio, um curso, um treinamento não é o caminho. O caminho é realmente ser direcionado. A gente está aqui para direcionar nesses nossos 7 anos de agência de viagens, o resultado que a gente teve, a gente consegue direcionar e ajudar muita gente que quer ter resultado. Então, com certeza, podem contar sempre com o nosso melhor, beleza? Eu sei que para muitos aqui, talvez a mentoria seja muito cara. Hoje, nossa mentoria custa R$ 25.000 anual. Então, eu sei que nem todo mundo dispõe desse capital. Então, por isso que a gente está lançando essa semana o PAV, que é o nosso programa para agente de viagens iniciante, que vai ser muito mais barato do que esses 25 mil e vai ajudar também quem está no início. Claro, nem se compara, a entrega da mentoria é muito maior, por isso que é mais caro, mas vai te dar uma entrega também que vai te ajudar a ter resultados, beleza? Bom demais, turma. A aula gravada de ontem, a gente vai enviar no grupo, beleza? E vamos enviar também a sala de hoje. Quem pegou pela metade, não conseguiu assistir tudo, a gente vai enviar a gravação também. Então, aula um e aula 2 da semana do Turismo SM, vamos enviar lá no grupo de vocês. Beleza, turma? É isso. Quem já quiser saber mais sobre esse programa de agente de viagem iniciante, não quer esperar o lançamento oficial, que vai ser só na quinta-feira, pode chamar o nosso time, pode me chamar também no Instagram, a gente explica melhor para vocês. E aí, se você quiser, já aproveita, já entra que vão ter bônus bem especiais para vocês. Beleza, turma? Então nos vemos amanhã às 19 horas. Tamo junto. Vamos para cima.